Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e vamos dar início à aula de matemática dessa segunda-feira. E o tema de hoje é triângulos. Mas antes, vamos só ver aqui os tipos de polígono. Então, para a gente recordar aqui os polígonos e seus tipos, tá certo? A gente vai ver esses quatro e as combinações de mais esses daqui do lado, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, triângulo, né? Por que que ele é triângulo, professor? Ó, veja o que eu demarquei aqui, a palavra tri, que significa três. Veja, ó, três lados, né? Tá bom? Três lados, três ângulos e três vértices, tá certo? Então, triângulo. Veja que o quadrilátero, ó, quatro lados, tá certo? Um, dois, três, quatro. O pentágono, cinco lados, um, dois, três, quatro, cinco. E o hexágono, seis lados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá certo? Esses são os tipos de polígonos que existem. Tem outros também. Nós temos o heptágono, que é sete lados, octágono, oito lados, eneágono, nove lados, decágono, 10 lados e icoságono, 20 lados, tá certo? Então vamos para o tema de hoje, que é triângulos, tá? Só consertar aqui, pronto, agora ficou melhor. Então vamos lá. Triângulos. O que seria triângulos, professor? Vamos lá para a denominação aqui, ó. Triângulo é todo polígono que tem três lados e, consequentemente, três vértices e três ângulos internos. Vamos verificar aqui com o meu triângulo aqui do lado, ó. Eu tenho o triângulo ABC, tá até dizendo aqui a indicação. Deixa eu mudar aqui a cor da letra para vocês não confundir. Pronto. Tem aqui a indicação, né? Triângulo ABC. Essa indicação com um triângulozinho na frente e os pontos é como a gente indica o triângulo, tá certo? Então, nós temos aqui três lados. Vou até sublinhar aqui para vocês verem, certo? Ó, um lado, do outro lado e o terceiro lado, certo? Esses daí são os três lados do triângulo. E aí, então, nós temos também três vértices, aqui ó, vértice, vértice B e vértice C. E, consequentemente, três ângulos, aqui dentro, ó, aqui dentro e aqui dentro, certo? Então, essa é a definição de triângulos. Vamos classificá-los agora em relação a isso. Nós temos dois tipos de classificação, tá? Em relação aos ângulos e em relação aos lados. Vamos começar pelos ângulos. Triângulo acutângulo é aquele que tem três ângulos internos agudos. Vamos aqui, ó. Um ângulo agudo, outro ângulo agudo, outro ângulo agudo. Professor, eu esqueci o que é ângulo agudo, não seja por isso. Ângulo agudo é menor, repetindo, ângulo agudo tem que ser menor que 90 graus, ó. Menor que 90 graus, tá certo? Todos que são menores que 90 graus é ângulo agudo. Então, eu tenho um ângulo agudo aqui, aqui e aqui. Então, forma o triângulo acutângulo. Três ângulos internos agudos. Triângulo retângulo. O nome já está dizendo, né? Tem que ter um ângulo reto. Então, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto interno, tá certo? Vou até marcar ele aqui para vocês verem, ó. Aqui ele, certo? Esse é o ângulo reto. 90 graus, tá? O ângulo reto é 90 graus. E dois ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90, como eu expliquei no triângulo passado, né? Então, para ser triângulo retângulo, tem que ter pelo menos um ângulo reto, tá? E dois ângulos internos agudos. Nós temos também triângulo obtusângulo. É aquele que tem um ângulo interno obtuso, tá aqui ele, ó. Certo? Lembrando que o obtuso é maior que 90 graus, tá certo? E dois ângulos internos agudos, ó, aqui eles, certo? Então, repetindo, ângulo interno obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus, tá? Então, para ser obtusângulo, um ângulo interno obtuso e dois ângulos internos agudos, ou seja, agudos menores que 90 graus, tá certo? Agora vamos classificar eles em relação aos lados. O primeiro que nós temos aqui é o escaleno.
Para ser triângulo escaleno, tem os 3 lados com medidas de comprimentos diferentes, ou seja, todos os lados são diferentes. Veja aqui esse primeiro triângulo, ó. Ele tem um lado medindo 3 centímetros, esse aqui é 4 centímetros e esse aqui é 5 centímetros. Então, é um triângulo escaleno. Mesma coisa aqui, ó, 3 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. Veja que os 3 são diferentes. Então, se tiver 3 lados de medidas de comprimentos diferentes, é um triângulo escaleno. Triângulo isósceles. Tem 2 lados com medidas de comprimentos iguais. Quais são aqui, ó? No caso, esses 2 aqui são iguais, estão vendo? E nesse outro, nós temos esse lado e esse lado, que os 2 são 3 centímetros, tá certo? Ó, e aqui é 2 centímetros, diferente desse que é 1, diferente desse que é 5. Então, esses 2 triângulos aqui são isósceles. E por último, o triângulo equilátero. Tem os 3 lados com medidas de comprimentos iguais, ó. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, triângulo equilátero. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, triângulo equilátero. Ou seja, todos os 3 lados são iguais, tá certo? Espero que tenham entendido. Segue então a agenda. Livro páginas 161, 162 e 163, tá certo? Não se esqueça, é a atividade do dia 13, segunda-feira. Não deixem atrasar, façam, não deixem acumular, pessoal, tá bom? Também fiquem atentos para os informativos, para as mudanças no estilo de aula, certo? As aulas vão dar uma mudada, vamos mudar o estilo dela, vamos ampliar ela, tá certo? Por isso, fiquem atentos aos informativos. Até a próxima aula, pessoal.